Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus e nossa casa, sejam bem-vindos à Família das Graças. Nossas intenções para a missa de hoje: ação de graças pelo aniversário de Gisela Dias e Regina Lopes Brosi, que será amanhã, pelo aniversário também de Vânia Cristina de Araújo, por todos os recuperados em sua saúde e os recuperados da Covid-19. Saúde. Pedimos pela recuperação da saúde de Luciana Habib Queiroz, Kaique Bittencourt Maia, Marta Rocha, Júlia Genuíno, Dilce Galvão, Dimas Jorge, Davi Luiz Nascimento Lima, Gabriel Lacerda Varandas, Donizete Alves, Amina Farzati, Sérgio Camarinha, Márcia de Lima Prado, Edmilson Gomides Irias, Antônio Carlos Araújo, Maria Gorete dos Santos Pires, por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades e por aqueles com depressão. Páscoa. Hoje rezamos por nossos irmãos falecidos: Alexandre Alves Patrício, falecido hoje, 11 meses de Eduardo Souza Galvão, 3 anos de Noêmia Mendes da Silva, pela alma de Antônio Pereira de Lima e de Dilmar Lisboa Neto, por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. Todos de pé para iniciarmos a nossa celebração. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. E com essa certeza que a luz do céu já está dentro de nós, que nós começamos essa Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, nesta noite em que peçamos ao Senhor que venha ao nosso socorro, venha atender as nossas orações, te convido a você colocar a mão no seu coração, nesse momento do ato penitencial, aonde nós nos encontramos com a nossa pequenez, porque a gente às vezes percebe como somos homens e mulheres de cabeça dura, né? E ao mesmo tempo que a gente se encontra com a dureza da nossa cabeça, com a nossa pequenez, a gente também se encontra com o imenso amor de Deus, a imensa misericórdia que o Senhor tem por cada um de nós. Que nós possamos fazer nesse momento essa experiência do amor misericordioso do Senhor, e sentindo o pulsar do nosso coração, sentimos essa presença viva de Deus em nós. E é com essa certeza que a gente pede perdão. Perdão porque às vezes queremos fazer do nosso jeito, com a nossa vontade. Perdão porque às vezes nós achamos que sabemos o caminho, sabemos a direção, e às vezes num pequeno deslize nós nos perdemos a rota, perdemos o caminho. Que a gente possa experimentar, queridos,
esse abraço de Deus nesta noite, e se colocando inteiros na mão do Senhor, possamos experimentar a misericórdia do perdão, do amor, nessa certeza que o Senhor quer nos levantar, quer nos guiar, quer nos conduzir para as verdadeiras felicidades. E é nessa experiência que nós então abrimos o coração e dizemos: perdão, Senhor, perdão pela minha ignorância, perdão pela minha frieza, perdão, Senhor, por não te procurar quando devia te procurar, perdão, Senhor, misericórdia, Senhor. E assim que nós rezamos nesta noite e cantando o ato penitencial. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço. Faça a declaração: sou pecador, diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós. Que o quê? Que eu pequei. Mas o Senhor quer ouvir de nós. Cantemos, Kyrie. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Mais uma vez, professe, Kyrie. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedei aos vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro de vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz quem tem piedade e empresta. 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 Feliz o homem que respeita o Senhor
e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Fiquemos todos de pé para aclamarmos ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Felizes sereis vós se fordes ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Boa noite. Agora sim vou me apresentar, né? Eu sou o Padre Tiago Faria. Eu vim um pouquinho longe. Eu vim da onde o padre de vocês
né, estava anteriormente, eu vim de Anchieta, e com muita alegria, né, Padre Daniel é um padre amigo, porque somos da mesma turma, né, fomos formados juntos e ordenados também. Com alegria que Padre Daniel hoje me convidou para celebrar esta Santa Missa, e que, infelizmente, ali por falta de uma comunicação de placa, né, eu acabei, ao entrar, né, à direita, eu acabei continuando beirando a esquerda e fui parar de novo na linha vermelha, tive que ir lá embaixo para fazer o retorno. Vocês imaginam, esse trânsito essa hora, né? Eu fiquei desesperado, mas nosso irmão estava ali para me guiar, me ajudar, além do GPS que veio me conduzindo aqui, que eu nunca tinha vindo, é a primeira vez que estou vindo para este lado de cá. Queridos, a palavra de Deus hoje, poderia dizer que é uma grande homilia da missa de domingo, né? Porque o Senhor, no domingo, respondendo a um questionamento de um mestre da lei, que perguntou assim para o Senhor Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? E aí Jesus, pegando até a primeira leitura da missa, né? Jesus, pegando a primeira leitura do livro de Deuteronômio, vai dizer: ouve, ó Israel, Shema Israel, amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, e aí Jesus acrescenta: e com toda a tua inteligência. Mas Jesus não para por aí, Jesus continua. E o segundo mandamento e aí ele vai lá no livro de Levíticos e vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ali então aquele mestre vai dizer: olha, Senhor, eu disse muito bem, né? É isso mesmo, amar a Deus e amar ao próximo é o maior de todos os mandamentos. E Jesus então vira para ele e diz: tu não estás longe do caminho, tu não estás longe da salvação. E aí hoje a palavra de Deus, a gente já começa na primeira leitura, o apóstolo dizendo para nós que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Por isso que eu disse que a leitura de hoje, a liturgia de hoje é uma homilia, é um aprofundar daquilo que domingo começamos a meditar. Porque justamente aquilo que Jesus pega no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, no livro de Levíticos, e apresenta para aquele mestre da lei, hoje o apóstolo vai justamente pegar as tábuas da lei e vai dizer: olha, todo mandamento, ele só terá profundidade e sentido se for baseado no amor. E é isso que a gente percebe, né? A primeira tábua, nós temos os 3 primeiros mandamentos, que fala da relação de Deus para com o povo e do povo para com Deus. Ou seja, essa relação de amor. E a segunda tábua, com os demais, a gente tem justamente as relações do homem para com o homem, que também é baseado no amor. Então, tudo só vai ter sentido e profundidade se a gente entender, queridos, que o amor é o alicerce de tudo. O amor, ele é a base de tudo. O amor, ele é o princípio de tudo. Não é à toa que o Senhor, na quinta-feira santa, quando deixa para a igreja o sinal permanente, o sacramento permanente de que ele ficaria conosco, que é a Eucaristia, Jesus também entrega a identidade do cristão. E vai dizer para os seus discípulos: se vós vos amarvos uns aos outros, nisto vos reconhecerão. Nisto o quê? No amor. A identidade do cristão é o amor. É o amor. E aí então Jesus, no evangelho de hoje, Jesus ele vai até um pouco radical, mas a radicalidade que Jesus está colocando no evangelho de hoje, queridos, passa justamente com o princípio do amor.
E aí a gente primeiro se pergunta: poxa, mas Jesus falou que a gente precisa deixar pai, mãe, né, marido, mulher, filhos, filhas. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ser, né, discípulo, não pode ser discípulo do Senhor. E é o amor que Ele está querendo mostrar? Sim. Porque uma das características do verdadeiro amor que Jesus veio manifestar para nós, ensinar para nós, o amor, ele passa pela liberdade. O amor é livre. Infelizmente nós ainda somos muito apegados a este amor humano, o amor dos poetas, o amor dos livros. E esse amor dos poetas e dos livros ainda é um amor, ainda é um pouco doente. Por quê? Porque é um amor carente. É um amor que fica esperando a recompensa do outro. É um amor que fica esperando o aplauso do outro. É um amor que frustra. Quantos de nós aqui não experimentamos isso? Quantos de nós, por entender e querer viver esse amor que a gente aprende, que a gente passa a vida inteira ouvindo, a gente se frustra com nossos pais, por exemplo? Ai, meu pai não me ama como eu queria que me amasse. Ai, minha mãe não me ama como eu queria que ela me amasse. E aí começam as frustrações, começam os problemas. E a gente vai crescendo com isso, isso vai se desenvolvendo, e a gente vai levando isso para as nossas relações. E ali, nas amizades, a gente fica sempre querendo compensar aquele amor que eu achei que meu pai não me deu, que minha mãe não me deu. Aí eu quero compensar no amor da amizade. E aí meus amigos também me frustram, porque eles também não vão me amar como eu acho que, ou como eu quero que eles me amem. E aí a gente leva isso para as relações conjugais, de namoro, depois de casamento. E aí quantas vezes depois de casado, de um certo tempo, os casais se frustram porque ele não está me amando como eu queria que ele me amasse. Ou seja, a gente começa a ver que o amor que a gente quer viver é um amor forma. É um amor que eu quero moldar o outro, que eu quero prisionar o outro. É um amor que eu quero ter posse do outro. Esse é o amor que a gente sempre aprende. Sempre aprendemos isso. É meu, é minha. Mas Jesus veio ensinar um outro tipo de amor. E um amor puro e verdadeiro, que realmente preenche o nosso coração, que é o amor incondicional. Querido, Jesus não tem condição para nos amar. O amor de Deus é um amor que por si mesmo basta. Basta. Há um documento do concílio de Verbo, que o início é tão simples, mas quando eu escutei aquilo, quando eu li aquilo, me marcou tão profundamente que eu te digo que aquele iniciozinho daquele documento que o concílio colocou, me fez pensar nesse amor que Jesus hoje quer nos ensinar. Diz assim o concílio: Deus se revela ao homem por amor, ponto. Ou seja, Deus se abre para o homem, Deus quis se revelar ao homem, não por outra coisa a não ser por amor. Não foi pela nossa adoração, não foi pelo nosso reconhecimento, não foi nada disso, foi por amor. Foi por amor. É esse amor que Deus nos ensina. É esse amor que começa a olhar para o outro e respeitar o outro como ele é. Porque é um amor que não aprisiona. Por isso Jesus disse: quem não for capaz de deixar seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos, não pode ser meu discípulo. Jesus não quer que a gente abandone todo mundo, não.
Não é isso, não. Jesus, ele usa uma hipérbole, né? Ou seja, um exemplo exagerado, para dizer, se você não entender esse amor que é livre, você não consegue ser discípulo. Por quê? Porque para ser discípulo tem que ser aberto e olhar para o outro naquilo que o outro é, como Jesus faz conosco. Na confissão, às vezes a gente chega envergonhado, confuso. Às vezes a gente até procura um outro padre, né? A gente vai longe para procurar outro padre. Eu vou no padre fulano, porque padre fulano não me conhece. Não é verdade? A gente foge do padre que a gente conhece, porque a gente vai lá longe para se confessar. E de qualquer padre a gente vai escutar: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o amor de Deus é assim, amados. O amor de Deus, ele não fica assim: olha, eu vou te amar o quanto você me ama. Olha, eu vou te colocar lá no pedestal enquanto você me coloca no pedestal. Não. Jesus, ele nos ama e ponto. E respeita até quantas vezes a gente volta lá para confessar, às vezes, o mesmo pecado. E às vezes a gente volta sempre com vergonha. Ai, padre, eu estou com vergonha porque, parece que de 3 em 3 meses, né? Vamos botar assim, né? Né? Eu venho aqui apresentar o mesmo pecado. E Deus nunca diz para você: hoje eu não estou a fim de te perdoar. Ou você me decepcionou, eu não te amo mais. É um amor que, como diz o Padre Fábio de Mello, nos constrange. Porque não tem limite o amor de Deus. E quando Jesus coloca isso, queridos, como regra do discipulado, Ele quer que nós experimentemos esse amor, mas que também nós vivamos esse amor. Quando a gente então começa a entender isso, a gente começa a olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, e a gente percebe que eles nos amaram o quanto eles podiam nos amar. Mesmo com as suas limitações, mesmo com suas pequenez, eles nos amaram o máximo que eles podiam. Porque a regra não sou eu, a regra é eles. E assim também nas nossas relações de amizade. Porque assim também como eu erro, o outro também tem direito de errar. Assim também como às vezes eu prometo muita coisa a Deus e falho, o outro também tem direito de falhar. E muitas vezes nós somos ferro e fogo com o próximo. E às vezes a gente passa a vida inteira tão amargurado por uma decepção, que se a gente amasse como Jesus nos ama, nós não iríamos nos decepcionar tanto como nós nos decepcionamos. Por isso que Jesus, depois de falar da regra, Jesus vai trazer 2 exemplos fundamentais. Ele vai dizer: ninguém constrói um edifício assim de qualquer maneira. Vamos lá, vamos construir, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não. Primeiro você precisa sentar, calcular, ir no engenheiro. E na engenharia tem vários tipos de engenheiro, não é tudo a mesma coisa. Um vai ser só o calculista, ou seja, um que vai só calcular ali quanto vai precisar de cada coisinha ali para que fique firme diante de tempestade, de vento. E ele vai ver o local, se o local ele é propício para muito vento, se é muita chuva, o que é, se é um terreno muito arenoso, e ele vai ali fazer só o cálculo lá, tchá, 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 tchá. E aí dá certo. Outro exemplo, né, que é mais próximo de nós: nenhum general entra na guerra apenas com vontade de guerrear. Vamos lá, vamos guerrear, vamos acabar com tudo. Não. Tem que ter estratégia. E uma das estratégias, a primeira estratégia é
Quem é o meu adversário? Será que eu consigo ir para vencer? Mesmo que não vença, mas eu já tenho que saber que eu tenho condição de vencer. Jesus usa esses dois exemplos, queridos, justamente porque se a gente não coloca como base o amor, esse amor incondicional, que respeita o outro, que entende o outro, como Deus me entende e me respeita, as nossas relações serão sempre muito problemáticas. E hoje a gente vê que a maior crise que vivemos é a crise relacional. Hoje mais ninguém se respeita. Todo mundo quer impor a sua verdade, todo mundo quer impor a sua palavra, todo mundo quer impor o seu jeito. E infelizmente a gente vê que tem um monte de peritos de um monte de coisas que não são nada. Mas porque está nessa ânsia, porque o mundo coloca no nosso coração que a gente tem que falar, a gente tem que impor, tem que ser eu. E Jesus diz: não. Olha para o outro lado. Calcula uma outra maneira. Pensa numa outra estratégia. E esse cálculo, esse pensamento, essa estratégia é o amor. O amor de cruz. Aqui não tem ali. O amor de cruz. Jesus não foi para a cruz esperando que hoje a gente estivesse aqui, mesmo com um pouco em cima da hora. Ele foi para a cruz mesmo se a gente não ficasse aqui hoje. Ele teria ido para a cruz. Ele não foi para a cruz esperando, eu vou ter centenas de milhares de católicos, então eu vou entregar a minha vida. Não. Quando o Senhor foi para a cruz, só tinha Maria, a outra Maria e João. Até os discípulos, foram embora. Em nenhum momento Jesus falou: vou sair daqui. Acabou, não quero mais. E foi por amor. Gostaria que você hoje pensasse nisso. Mais do que isso, gostaria que você começasse a rever a sua estratégia de vida, a sua forma de ver as coisas, e repensasse o modo de agir. Ontem nós celebrávamos os dias fiéis defuntos. E a gente viu o quanto ontem na celebração, no dia que a gente todo ano faz e vê, como a vida é breve. Como o tempo é curto. E muitas vezes nós perdemos o tempo, perdemos a oportunidade, por causa às vezes de pouca coisa. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor está dizendo para nós que a gente não pode perder mais tempo. A gente precisa se refazer a partir de dentro, mas também buscar o que eu fui ao longo da minha história interrompendo, condenando, julgando, me afastando. Eu preciso refazer essa minha caminhada no amor. Te convido a fechar um pouco os olhos. Traga no silêncio do seu coração a sua história. Eu não sei se você já se frustrou com seus pais, com alguma amizade, mesmo que tenha sido de infância. Não sei se você se frustrou ou tem se frustrado dentro da sua relação matrimonial, ou até mesmo com seus filhos, porque muitas vezes nós pais achamos que os filhos têm que ser o nosso molde, e quando eles saem desse molde eu fico perdido, me frustro, choro muitas vezes no silêncio da noite. E é diante de tudo isso que eu gostaria que você
abrisse o seu coração e rezasse. E pedisse que Jesus, nesta noite, nessa Eucaristia, e depois na adoração, te tocasse profundamente com esse amor. E começasse nesta noite a te libertar. Te libertar dessa consciência, dessa mágoa, dessa dor. Te libertar dessa frustração, porque assim como o outro tem direito de errar, muitas vezes você também colocou tanto amor, mas o outro não soube aproveitar, e você também se frustra com isso. Você não é o culpado, não é a culpada, se você deu amor e o outro não soube aproveitar. Você deu o que tinha que dar. Ore ao Senhor nesta noite, peça. E enquanto você está rezando e pedindo, com a autoridade do meu sacerdócio, eu vou rezar por você. E eu vou pedir que nessa hora o Espírito Santo encha os nossos corações deste amor. Pai amado e querido, nós te louvamos e bendizemos nesta noite. E te pedimos, Pai Santo, que através dessa palavra que acabamos de ouvir esta noite, o vosso Filho nos convidou a amar, como tu, Pai, e Jesus ama, e transborda nesse amor o dom do Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, esse Espírito, e ensina cada coração que aqui está a amar, a viver esta relação de amor que a Santíssima Trindade, Pai, vive constantemente. Derrama o dom da cura, Jesus, e faça com que esses irmãos, a partir desta noite, acolham o conselho do vosso Filho e reveja a estratégia da vida, e reveja a estratégia do seguimento do discipulado de Jesus. Que eles amem profundamente e sejam libertos deste amor. Vamos cantar um canto de espírito. Sopra, Espírito de Deus, Ouve sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver manifestação do teu poder. Verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. que o Senhor nos dê esta cura que precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nessa certeza vamos fazer o nosso ofertório, colocando no altar do Senhor o nosso coração e a nossa forma e a nossa oração desta noite, cantando. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar,
inquieto sempre a bater, ansioso por entender as consequências que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta acamar de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. De pé cantemos. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o muito bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que esse sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essa oferenda, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão,
deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Hernani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar e glorificar-vos por Jesus Cristo, vosso Filho. Dei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento.